Estamos aqui em mais um Risco no Ar, batendo de novo mais um papo com vocês, uma interpretação minha do brasiliano sobre a questão das hipóteses aí, de cenários aí sobre a guerra Rússia e Ucrânia. No último bloco, o quarto bloco nosso, esse aqui é o quinto, vamos fazer mais um depois, no final, nós levantamos e interpretamos o quê? Que o Putin estava cometendo, na verdade, cometeu uma série de equívocos com a sua inteligência. Vários outros analistas, colegas meus, amigos meus, vieram me questionar se isso não seria aquela estratégia dele, conforme eu já tinha falado também no último bloco. Mas na minha hipótese, embora estejamos aí no 54º dia, quinto dia da guerra, tá certo? Esta não deu muita evolução no contexto que a gente estava esperando, tá certo? Por quê? Ele se equivocou na questão do impulso, né, que as suas tropas iriam invadir a Ucrânia, em questões de logística, em questões de inteligência, tá certo? Em questões da experiência do seu exército no combate efetivo, tá certo? Não está preparado, não utilizou muito a aviação por causa que a defesa ucraniana antiaérea era pesada, desconsiderou a experiência ou a resiliência tanto do povo como do exército ucraniano, desconsiderou a união dos países europeus com a pressão mundial e econômica em cima dele, desconsiderou a possibilidade, tá certo, dos Estados Unidos, através de seu presidente, o Biden, fosse, na verdade, ser uma pessoa firme, inclusive rompendo com ele diplomaticamente, em termos de palavras, dizendo que ele era, na verdade, um criminoso de guerra. Com essa postura clara, na verdade, dos Estados Unidos, do Biden, tá certo? Ele está, na verdade, cortando os laços diplomáticos, né, praticamente com a Rússia, tá certo? Os Estados Unidos está fazendo um alerta, inclusive, para países que estão neutros, ou seja, em cima do muro, tá certo? Forçando-os a entrar no bloco contra a União Soviética, tá certo? Contra a Rússia, desse fato. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, falou que países podem ficar isolados, aqueles que estão do lado contrário, ou seja, que ficaram neutros em cima do muro, tá certo? A reação das empresas, tá certo, privadas ao largarem as operações na Rússia ou simplesmente paralisarem, tá certo? As sanções, né, que foram realmente duras e categóricas, e hoje que já afeta a indústria do petróleo e do gás. Países europeus, na verdade, enxergam a Rússia como um fornecedor não confiável, tá certo? Um fornecedor que lhe deve ser desmerecido, tá certo? E, quer queira, quer não, Moscou depende muito da receita de seu petróleo e do gás, obrigatoriamente. 45% do orçamento em 2021 foram ou é oriundo, né, desses dois ramos de negócio, petróleo e gás, tá certo? E o problema hoje já afeta a questão do refino. Deixou de refinar 1,7 milhões de barris dia, tá certo? Que já foram desativados na questão do refino, tá certo? A Rússia era o terceiro exportador de petróleo e reduziu a sua produção do petróleo bruto em 10,5 milhões de barris dia. Outra desconsideração, né? Outro viés que ele não percebeu ou não, na verdade, fez uma sua interpretação ou a sua perspectiva. A questão dos ministros, dos presidentes, né, irem tentar falar com ele e serem duros, como aconteceu com o caso da Áustria, por exemplo, que numa conversa com ele aberta, foi direto e reto, falou: a guerra tem que parar, tá certo? Fora o vexame, né, específico do desempenho de seus equipamentos, tanto dos carros de combate, como dos pneus, né, como do navio que acabou sendo, na verdade, não sabe se explodiu, se pegou fogo, se foi atacado, se não foi. Não esperava que o mundo ocidental, principalmente o americano, continuasse a fornecer de forma contínua armamentos ultramodernos e principalmente armamentos, né, individuais, como poderia carregar, e com isso o exército ucraniano ficou pulverizado no terreno, uma maneira de combater, né, como se fosse uma guerra de guerrilha, tá certo? Fora que Putin está sendo o quê? Responsabilizado pelo enfraquecimento do comércio global. Por quê? O comércio global perdeu dinamismo, ficou menor, tá certo? E pode voltar a ser o que era antes, né? Antes da globalização, fragmentado, na verdade, por blocos geopolíticos. O comércio mundial já enfraqueceu mais de 5%.
é muita coisa nesse espaço de tempo quando iniciou a guerra, né? Efeitos imediatos, o OMC fala que reduziu de 4,7 para 3 o comércio mundial para 2023, ou seja, o crescimento dela, tá certo? Isso é um ponto importante a gente poder estar falando, ok? A economia mundial que cresceu 5,1 em 2021, a OMC reduziu para 2022 para 2,8, uma pancada muito grande. E a guerra, quer queira, quer não, impacta, né, a inflação dos países globalmente, principalmente os países mais frágeis e os emergentes, como o Brasil, por exemplo, tá certo? 11,3 no último 12 meses. O americano foi para 8,5, maior inflação dos últimos 40 anos, quer dizer, a pancada é grande. Outro efeito foi o quê? A questão do aumento do combustível, também era muito clara, e dos alimentos. A Rússia era o maior, né, exportador, na verdade, de trigo, e a Ucrânia era o quarto exportador. Com a guerra, isso cessou, tá certo? E, quer queira, quer não, está causando, na verdade, um imenso sofrimento humano, prejudicando a economia mundial em um momento que era crítico. Quando acabou a pandemia, a gente estava tentando rampar, o mundo tentando rampar, tá certo? Subir para voltar ao que era antes, não conseguimos, o mundo não conseguiu, em função de quê? Da guerra da Ucrânia. Ponto fundamental. Além disso, ele está provocando uma desestabilização em inúmeros países, através de quê? Através das manifestações da população mais carente, mais pobre, por falta de alimento. Isso na África, isso na Ásia, isso no Oriente Médio, na América Latina. Tivemos aqui o exemplo do Peru, por exemplo, tá certo? Então está arregimentando ainda grande quantidade de inimigos, não tem jeito. Quer dizer, em termos de política, em termos de estratégia, no meu ponto de vista, na minha interpretação, está agindo de forma muito errada. O plano A dele, obviamente, não deu certo. Isso, para mim, está claro. Querer dominar rapidamente a Ucrânia, querer dominar rapidamente, né, a capital, não conseguiu. Tentou, por várias vezes, atacar a Ucrânia e tentar pegar Kiev, não conseguiu de maneira clara e direta, tá certo? O plano B dele qual é? Pegar cidades estratégicas, tá certo? Cortar a saída do mar da Ucrânia, vai ficar um grande lago russo, né? Mas ele também não está contando com suporte, está contando com o suporte dos seus grandes amigos, entre eles a China. E a minha pergunta para todos nós, a gente poder estar refletindo, será que as empresas, se resolverem boicotar também a China, em que posição fica? A China está pensando nisso também? Ou seja, estão conseguindo cortar, né, a dependência do gás e do petróleo russo, pode também não mais transformar a China num celeiro de empresas terceirizadas mundiais, de um celeiro de peças, né, fazendo parte da cadeia logística de grandes empresas? Quem sabe? Boicotar o comércio, impedindo o fluxo, né, de investimento do dinheiro vindo da China, isso pode acontecer, poderá ocorrer, na verdade, tá certo? O que está em jogo, então? Na minha visão, na minha hipótese, é algo muito maior, é uma verdadeira teoria dos jogos, igual aconteceu na época lá de Cuba, da crise dos mísseis entre Estados Unidos e Rússia. Então nós temos uma pressão dos países ocidentais contra a Rússia, e a China ficaria em qual lado? Em qual lado do tabuleiro a China vai ficar? Ou vai ficar no meio termo para tentar apaziguar e ganhar escala em relação a isso, tá certo? E se os países satélites da Rússia começarem a ficar filiados à OTAN, vai querer invadir todos eles? Vai cometer o erro que Hitler cometeu em abrir duas frentes, né, de batalha, duas frentes de combate? Tem estrutura para isso? Não, não tem. Na minha hipótese, não tem estrutura para isso. E a China não vai querer entrar numa posição dessa tão agressiva perante o mercado desse, né? Qual seria a reação da OTAN se isso viesse a ocorrer? Porque Biden partiu para o ataque contra a Rússia ao afirmar que Putin era, na verdade, um criminoso de guerra, que deveria ser banido. Ao falar isso, ele cortou simplesmente a possibilidade de voltar a ter o quê? Um diálogo melhor com ele. A Rússia, nesse momento, abrirá oportunidades para outros países no que tange, inclusive para o Brasil, no que tange ao hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Vindo da onde? Vindo das eólicas, tá certo? Das usinas, né, solares. Isso pode acontecer? Tá? Ficará relegada a China
ao ostracismo no cenário mundial, ninguém mais vai falar com ela, vai ser uma Coreia do Norte totalmente isolada, conseguirá sobreviver? Seus maiores críticos, né, ocidentais precisam do petróleo e do gás, mas estão se unindo para ficarem independentes, inclusive cortando a exportação da Rússia para eles agora. O fluxo de investimento aumentou consideravelmente desde quando os carros de combate da Rússia invadiram a fronteira da Ucrânia, tá certo? Então estamos falando aqui de 50 bilhões da Alemanha, 5 bi da Noruega e por aí afora. Em relação ao quê? Em relação ao hidrogênio. Então, hidrogênio verde, estou falando. Necessidade virou o quê? Virou a questão física local. O pessoal está dizendo que a Rússia não é mais, né, um fornecedor com credibilidade. E para ter uma ideia, 93% dos produtores, usuários e investidores de hidrogênio disseram que a guerra está de fato impulsionando, na verdade, o setor. Qual o setor? Né? Da questão de mudar a matriz energética. Então, senhores, estamos diante, na minha interpretação, de uma encruzilhada, diante de um jogo de poder, onde a principal arma, na minha visão, é a questão da munição econômica. Chamaria eu de geoeconomia, tá certo? Que teremos que estar o quê? Monitorando os próximos passos, de maneira muito clara e muito direta. Esta é uma guerra que, na verdade, não só os carros de combate, artilharia, mísseis, ela irá ganhar. Mas quem irá ganhar é a economia ao retirar o oxigênio, ao encurralar, ao deixar aí talvez, né, o grande urso numa posição totalmente desconfortável. Na minha hipótese, claro, eu posso estar equivocado diante das rupturas de tendência que poderá haver daqui para frente, o nosso amigo urso ficará sem oxigênio, na minha visão, se ele partir para essa linha, juntamente com os outros aliados dele, se é que tem, ficando ao seu lado, poderá ficar isolado, de maneira muito clara e direta, como aconteceu na antiga União Soviética. E como nós bem sabemos pela história, não vai ficar por muito mais tempo, tá certo? Hoje a velocidade da informação, a velocidade das ações são muito mais rápidas, tá certo? Então não vai demorar 50 anos para que possa haver uma outra queda de um bloco. Será muito mais rápida nesta minha visão e interpretação, tá certo? Para isso nós temos que acompanhar e temos que monitorar, ok? No próximo bloco eu vou falar, na verdade, sobre cenários prospectivos e o impacto aqui no Brasil e se o Brasil está numa posição em cima do muro ou está partindo para uma das escolhas do bloco. Muito obrigado e até a próxima.